Na sequência, a gente fala um pouco de metabolismo energético, bem tranquilo, que é o que? Como o corpo vai produzir ATP. ATP que é a nossa moeda energética. Então, o metabolismo energético é um conjunto de reações que vão garantir que o corpo tenha a energia necessária para desenvolver todas as suas funções. Desde o momento que a gente está fazendo uma atividade física até o momento que está dormindo, o corpo precisa de energia. Né? Nós temos aí, em estado de repouso, uma taxa metabólica basal, que é o que a gente precisa de ATP, de energia, para poder manter as nossas funções vitais, para manter o corpo funcionando. Então, ele tem mecanismos de adaptação para momentos em que eu estou alimentado, para momentos em que estamos de jejum, né? E é isso que nós vamos ver agora. Então, durante o exercício intenso, olha só, o corpo preferencialmente utiliza energia da glicose. Glicose advém, né, dos carboidratos que a gente consome. A glicose, ela é degradada e vai a piruvato. A piruvato, nós temos duas opções, dois caminhos para seguir. Nós vamos a acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, né? Lá na mitocôndria, para produzir ATP em condições de presença de oxigênio, condições aeróbicas. Na ausência de oxigênio, condições anaeróbicas, o piruvato ele vai a lactato para permitir que a glicólise continue acontecendo e liberando alguma coisa de ATP, ainda que não seja a liberação mais efetiva, mas vai liberar alguma coisa de ATP. Nós vamos ver um pouco essas condições. Mas fato é que quando o organismo, né, num exercício extremamente intenso, só essa via pode não dar conta. Então, apesar de essa via estar acontecendo, ela continua não suprindo toda a necessidade. E o organismo lança mão dessa outra via também para tentar compensar aquela quantidade de energia que está sendo necessária para desenvolver aquele exercício. Então, no exercício de alta intensidade, uma corrida de explosão, um levantamento de peso, demanda muita energia dos músculos, que é superior a que só com oxigênio, a respiração aeróbica, né? Essa que nós vimos que vai para o ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Então, o corpo lança mão da outra via, que é a via anaeróbica. No caso da via anaeróbica, o piruvato vai a lactato. No caso da via aeróbica, nós temos o ciclo de Krebs. Na via anaeróbica, tem a produção de quê? De ácido lático. Essa produção de ácido lático ela tem duas funções, né? Ela gera ATP, ainda que seja pouco, e ela permite que o corpo continue degradando a glicose. Só que ela tem um problema, né? Ela cria uma acidose momentânea ali naquele músculo que está exigindo essa utilização dessa via anaeróbica, certo? Então ela vai levar a um acúmulo de íon H+, que é o que vai determinar a elevação da acidez. Então o meio vai ficar mais ácido e a gente chama de acidose lática. Então, o que essa acidose lática faz? Você já sentiu, com toda certeza. Aquela sensação de queimação. O músculo começa a arder, começa a queimar, dá cãibra. O que está falando? Seu corpo está utilizando o ATP, a energia da glicose, pela via respiratória, pela degradação ali no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa, mas aquele ATP produzido ainda não está sendo suficiente para
o exercício que você está fazendo. E aí seu corpo lança mão de um recurso para poder tentar suprir aquela quantidade de ATP necessária. Então, com certeza, você já sentiu, faz um exercício, principalmente os atletas de final de semana que não estão com o corpo preparado, que a respiração, a entrada de oxigênio não está adequada, né? O nível de respiração não está adequado e acaba lançando mão disso, da acidose lática no músculo, acaba sentindo queimação, cãibra, entendeu? Quando essa respiração ela é restaurada, o nível de oxigênio, a oxigenação ali volta ao normal, esse ácido lático ele é convertido novamente em glicose lá no ciclo de Cori, certo? É uma forma que o organismo tem de reaproveitar. Nosso organismo ele tenta não perder nada. Então é uma forma que o organismo tem de reaproveitar essa fonte de energia. Olha aqui como é que funciona. Eu tenho lá no músculo, a glicose ela vai a piruvato, certo? De piruvato ela vai a lactato. Ela indo a lactato, o que ela faz? Ela vai oxidar o NAD, vai liberar ele de novo, porque ele é um precursor importante da glicólise, e vai permitir que a glicólise continue acontecendo. Então esse ciclo aqui fica acontecendo internamente, vai acontecendo, só que vai aumentando o quê? Cada vez que ele roda dessa forma aqui, ele aumenta a quantidade de ácido lático. Quanto mais aumenta, né? Quanto maior a quantidade aqui de ácido lático, maior o meu sintoma de fadiga muscular, maior o meu sintoma de queimação, de ardência, de cãibra no meu músculo. E isso aqui vai acontecendo, porque o NAD, apesar de não estar indo lá para a fosforilação oxidativa, para poder ele oxidar, doar esse elétron lá e estar livre novamente na forma de NAD para continuar sendo precursor da glicólise, aqui ele consegue descarregar. Então ele consegue ficar fazendo esse ciclozinho aqui e produzindo lactato. Quando a demanda de ATP diminui, os níveis de oxigênio reestabelecem, o que vai acontecer? Esse lactato ele vai lá no fígado, ele vai gastar ATP, então o lactato vai voltar a piruvato, gastando ATP vai voltar a glicose, e aí de glicose no fígado ele vai cair na corrente sanguínea novamente, vai ficar disponível para o músculo produzir ATP. Isso aqui é o ciclo de Cori que vai fazer essa restauração aí e aproveitar a energia. Então, numa situação, aquilo a gente estava então falando de uma situação alimentada, ou seja, eu tinha glicose, eu tinha carboidrato para poder utilizar. Numa sessão de jejum prolongado, o que acontece? No jejum prolongado, o corpo precisa manter energia e precisa de glicose. Nós temos tecidos que preferencialmente utilizam glicose para funcionar. O cérebro é um deles, certo? Então, nas primeiras horas de jejum, o organismo começa a utilizar quem? Glicogênio. Onde o nosso organismo guarda glicogênio? No fígado. E esse glicogênio do fígado, ele é degradado para manter um índice glicêmico, para manter a glicemia, para manter glicose circulante. E o glicogênio do músculo, ele é utilizado única e exclusivamente no músculo, porque o músculo não expressa a enzima glicose 6-fosfatase para tirar o fosfato da glicose e liberar ele na corrente sanguínea. Então, o glicogênio armazenado no músculo é utilizado exclusivamente no músculo. O glicogênio hepático, ele é utilizado para manutenção da glicemia circulante. Beleza? Então, nas primeiras horas de jejum, às 12, dependendo da exercício, dependendo da pessoa,
chegando até 24 horas, o corpo vai utilizar o glicogênio armazenado. Como é que funciona? Se eu tenho alimento, eu tenho uma alta taxa de glicose, eu vou liberar insulina na célula beta do pâncreas. O pâncreas ele expressa a GLUT2. Na GLUT2, ao entrar, a GLUT2 só permite entrar glicose no pâncreas se tiver em grande quantidade, ou seja, no estado alimentado. Ao entrar a glicose no pâncreas, ele percebe que a quantidade é grande porque entrou, libera insulina. A insulina vai lá no fígado, vai avisar o fígado que tem glicose circulante, o fígado vai armazenar glicogênio e aquilo que vai ser usado imediatamente nas células vai ser usado e o restante ele é armazenado em forma de glicogênio. No caso contrário, no jejum, o que vai acontecer? Quem vai comandar aqui a brincadeira é o glucagon. O glucagon é liberado quando os níveis de glicose circulante estão baixos. O glucagon é liberado. O que o glucagon vai avisar? Vai avisar para o fígado e falar assim: olha, fígado, tá com pouca glicose circulante, libera mais glicose. Então, o fígado vai pegar, vai quebrar aquele glicogênio e vai soltar na corrente sanguínea para ser utilizado e para manter um nível de glicose circulante que a gente precisa por conta dos tecidos que dependem exclusivamente da glicose, como o nosso cérebro. Beleza? Esse aqui é o processo, fica alternando. Volto a dizer que nem insulina nem glucagon ficam zerados. Ora um tá mais que o outro para poder comandar o espetáculo. Já falei isso com vocês em outras aulas. Então, quando o estoque de glicogênio acaba, aí o que vai acontecer? É nesse momento que muita gente quer, né? Queimar a gordura. Que aí o que o corpo vai fazer? Ele vai lançar mão de outras fontes para poder utilizar, para poder ter energia desse ATP aí, certo? Então, nosso corpo ele armazena os triglicerídeos, triacilglicerol. O que eu vou fazer então? Eu vou quebrar isso aí, a lipólise, a quebra dos lipídios para poder utilizar de energia. Então, nós temos aqui o glicerol, que vai lá para a gliconeogênese, e aqui, né, no próximo slide nós vamos... Aqui nós temos os ácidos graxos, ó, 3 ácidos graxos vão ser liberados. O triacilglicerol, o glicerol vai soltar, e aqui os ácidos graxos vão cair na corrente sanguínea para ser levado lá para a célula para poder entrar para a beta-oxidação. Olha que interessante. Nós vimos sobre a albumina. Olha quem carrega os ácidos graxos na corrente sanguínea, a albumina. A nossa corrente sanguínea, ela é um meio aquoso, né? E o ácido graxo, ele não vai conseguir deslocar aqui se ele não for carreado por uma proteína. A proteína que vai carrear o ácido graxo é a albumina. Beleza? Então, só recapitulando, nós estamos falando aqui de que vai quebrar, fazer a lipólise, quebrar esse triacilglicerol para a gente utilizar os ácidos graxos na forma de energia. Como é que nós vamos fazer isso? Através da beta-oxidação. Então, os ácidos graxos eles vão para a beta-oxidação. Na beta-oxidação, eles vão liberar quem? Vão liberar acetil-CoA. Ao liberar acetil-CoA, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui para o ciclo de Krebs para poder gerar precursores da fosforilação oxidativa e gerar ATP, certo? Até aí seria perfeito. Nosso corpo ia utilizar aqui. A geração de ATP aqui é até maior do que na glicólise, só que tem um detalhe. Se eu estou sem glicose, eu começo a ficar sem outras fontes no meu corpo. Por exemplo, o oxalacetato.
Se eu ficar sem oxalacetato, eu não tenho um dos precursores do ciclo de Krebs. Então, meu ciclo de Krebs ele vai parar de rodar. Então, se eu ficar só dependendo da beta-oxidação, o meu ciclo de Krebs começa a parar de rodar, começa a parar de gerar ATP. Se eu começo a parar de gerar, né, com a falta de oxalacetato, para de gerar ATP, e o cérebro precisa de energia, o que ele vai fazer? Primeiro, o acetil-CoA vai ser transformado, né, o excesso de acetil-CoA vai começar a ser transformado em corpos cetônicos, lá no fígado. E esses corpos cetônicos, principalmente o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, são formados 3, né? Acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Só que aí o que ocorre? Eles são liberados na corrente sanguínea. O cérebro até utiliza, consegue penetrar a barreira hematoencefálica e o cérebro consegue utilizar corpos cetônicos como fonte de energia. Só que esses corpos cetônicos, eles são ácidos. E quanto mais vai acumulando na corrente sanguínea, vai abaixando o pH. No abaixar o pH, o que acontece? O sangue começa a ficar ácido. E é aí que leva à condição de acidose metabólica, por conta da grande quantidade de corpos cetônicos. Por exemplo, no diabetes, em que eu não tenho a diabetes tipo 1, que eu não tenho a entrada de glicose na célula, eu vou ter hiperglicemia, eu tenho até consumo de glicose, mas ela não está entrando na célula, porque a célula expressa a GLUT4, certo? Na GLUT4, na diabetes tipo 1, a GLUT4 é prejudicada. Então eu vou ter o quê? Hiperglicemia. Se eu tenho hiperglicemia, a glicose ela é importante para mim dentro da célula. Não adianta eu ter ela no sangue. Se eu tenho ela no sangue, o corpo está precisando de energia do mesmo jeito. Ele vai lançar a mão da lipólise. Lipólise vai fazer beta-oxidação. Vai fazer beta-oxidação para tentar utilizar no ciclo de Krebs. Mas aí eu tô sem o quê? Sem oxalacetato. Se eu tiver sem oxalacetato, o que vai acontecer? O acetil-CoA vai começar a ser convertido em quem? Corpos cetônicos. Os corpos cetônicos vão cair na corrente sanguínea e vão fazer o quê? Abaixar o pH do sangue, tornando mais ácido. Uma acidose metabólica, que a gente chama de quê? Cetoacidose diabética. No caso, especialmente causada pela diabetes tipo 1. Beleza? Então, nós conseguimos perceber que a insulina tem um papel fundamental na regulação dessa brincadeira toda aí. Certo? Se eu tenho alimentação, eu tenho insulina, eu tenho glicose dentro da célula, eu tenho a célula absorvendo energia, eu tenho a célula guardando energia em forma de glicogênio, certo? Ao contrário, se eu não tenho glicose, se eu não alimento, se eu estou de jejum, quem vai comandar? Vai ser o glucagon e vai fazer o serviço contrário. O glucagon vai ordenar a quebra do glicogênio, vai ordenar a lipólise, a quebra, né, que é dos ácidos graxos, vai coordenar a beta-oxidação e aí vai tentar energia por outras formas, certo? Então, pensa, se eu tenho muita insulina, muita glicose, se sobrar, eu tenho lipogênese, eu vou criar gordura. Se eu tenho baixa quantidade, eu tenho lipólise, eu vou queimar gordura. Então, a insulina, ele é um hormônio importantíssimo aí, mas não trabalha sozinho, ele trabalha alternando com o glucagon. Aqui tá
essa imagem novamente, nós vamos ver ela muito. Basicamente, quando se fala em insulina, a gente utiliza essa imagem aqui porque ela mostra a sequência, como a brincadeira funciona. É sempre bom lembrar para vocês que a insulina nem o glucagon, eles ficam guardados lá num saquinho esperando a hora de funcionar, não. Eles estão circulando. Um, às vezes, mais que o outro, certo? Durante o jejum, o cenário se inverte, como eu falei, quem comanda é o glucagon. Então, em resumo, o metabolismo energético é dinâmico, ele responde de acordo com a necessidade do organismo, de acordo com a sua alimentação, de acordo com o exercício que é utilizado. O corpo está sempre tentando equilibrar aí para ter níveis suficientes de energia. É isso que é o importante. Lembrar do papel regulador dos nossos hormônios, tanto a insulina quanto o glucagon. É isso aí para essa parte.